Olá, boa noite. Estamos aí iniciando mais um vídeo da nossa jornada no Apocalipse, iniciando ao vivo, mais esse tempo onde vamos estar conversando e estudando a palavra de Deus. Boa noite aí para você que está ao vivo com a gente. A Renatinha já chegou aí, a Andresa e os demais que foram chegando. Boa noite para aqueles que vão acompanhar esse vídeo, num outro momento, num horário alternativo, no canal da igreja no YouTube. Então, que Deus te abençoe no estudo da palavra de Deus. É uma honra, uma alegria podermos juntos nos aventurar aí pelo livro do Apocalipse. Vai colocando aí seu boa noite, o Alan também chegou, a Priscila. E a gente sempre lembra que todos os vídeos dessa série estão gravados, salvos aqui na página da igreja no Facebook e também lá no canal da igreja no YouTube. Se você tiver perguntas, se alguma coisa não ficar clara para você, fique bastante à vontade para poder colocar aí no comentário a sua questão, que a gente tenta responder ao vivo. Se for muito difícil a sua pergunta, ou se não der tempo, a gente responde depois aí nos comentários, tá bom? Bem, então vamos começar aí. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21, vamos para a segunda parte do capítulo 21. No vídeo anterior nós vimos aí do versículo 1 ao versículo 8, hoje nós vamos do versículo 9 até ao versículo de número 21, ok? E aí, fazendo uma recapitulação, dando uma olhada no que a gente viu até aqui, a gente poderia comparar o livro do Apocalipse a um tipo de filme. Existem alguns filmes assim, não sei se você já viu algum assim, em que a história ela não é contada de uma maneira linear, sequencial. Então você tem uma cena, e depois uma outra cena, depois uma outra, só que elas não estão numa linha do tempo, numa sequência de antes e depois, mas elas estão cronologicamente embaralhadas. Então, o Apocalipse, ele às vezes faz você olhar para o presente, interpretar a realidade desse mundo, a realidade espiritual desse mundo, desde a queda de Adão e Eva até a volta de Cristo. De forma específica, ele nos chama a olhar a realidade espiritual desse mundo, desde a ressurreição de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, há momentos que ele nos faz olhar para o presente. Mas em outros momentos, o Apocalipse nos chama a olhar para o futuro. E ele vai, assim, descrever os acontecimentos relacionados à segunda vinda de Jesus. Então, quando ele está narrando os eventos sob a perspectiva do presente, também há um outro detalhe, pois ele vai como que alternando a câmera entre os acontecimentos do mundo e a realidade celestial. Veja, exemplo, os capítulos 2 e 3 são o presente que poderíamos chamar de visível. E aquele presente que se passa na Terra, que está visível a todos nós. Os capítulos 4 e 5 também são presentes, mas é uma cena celestial, invisível. Ok? Então, o conteúdo do livro, na sequência de conteúdo do livro, presente e futuro, eles são misturados, assim como a realidade terrena e celestial. Agora, podemos, no entanto, perceber que há uma virada ali a partir do capítulo 17 do livro do Apocalipse, onde a ênfase passa a estar na descrição da realidade espiritual, visível e invisível, até o dia da vinda de Jesus. Então, você tem até o capítulo 17
tá? Até o capítulo 17 do Apocalipse, a ênfase está na descrição dessa realidade espiritual visível e invisível do presente, até a vinda de Jesus. A partir do 18, o foco, a ênfase muda para o futuro. Não é que ele vai deixar de falar do presente, mas ele passa a voltar a nossa atenção, ou chamar a nossa atenção para os acontecimentos relacionados ao grandioso e triunfante dia da vinda de Jesus Cristo. Ok? Então, veja que o capítulo 18 descreve a futura queda da Babilônia, esse sistema maligno presente nas estruturas da nossa sociedade. O capítulo 19 descreve a futura destruição do anticristo, do falso profeta, de todos os reis da terra que se aliaram ao anticristo, junto com a futura chegada do Cordeiro, com o grande banquete que celebra essa chegada. O capítulo 20 vai descrever a futura destruição do diabo, a futura destruição da morte, a futura destruição do inferno e o futuro juízo final sobre todos os seres humanos. E agora, nos capítulos 21 e 22, teremos a descrição da futura Jerusalém, os futuros novos céus e nova terra, que serão trazidos pelo Senhor, a realidade celestial que será implementada após a vinda de Jesus. Então, o foco desde ali do capítulo 18 vai estar nos eventos futuros. No nosso último encontro, nosso último vídeo, na segunda-feira, nós estudamos o capítulo 21, versículos de 1 a 8, que introduziu o tema da Nova Jerusalém. Ela chegou vinda da parte de Deus, descendo dos céus, juntamente com novos céus e nova terra. O restante do capítulo 21, ele vai nos mostrar uma série de aspectos dessa futura cidade. Então teremos aí a aparência da cidade, as medidas da cidade, o material usado na construção da cidade, uma série de características internas da cidade. O conjunto todo desses capítulos 21 e 22, que a gente está tratando desde semana passada, desde segunda-feira passada, ele é inspirado lá no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, que é uma grande sessão no profeta Ezequiel, em que ele anuncia um templo que será construído no futuro e a reorganização da cidade ao redor do templo. Então, o ponto de contato entre Apocalipse 21 e 22 e Ezequiel 40 e 48 é que lá o profeta anuncia a esperança de que o próprio Deus faria morada nesse novo templo, nessa futura cidade. Então, abre aspas aí para o capítulo 37 de Ezequiel, versos 26 e 27. Dizem assim: porei o meu santuário no meio deles, é Deus falando, porei meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Ezequiel 43, versículo 7. Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. Então há uma expectativa, há uma promessa de que Deus faria morada no meio do seu povo, nesse novo templo, nessa nova cidade. No último vídeo nós vimos que o primeiro cumprimento dessa profecia aconteceu na encarnação do Filho de Deus. Jesus é o templo no qual experimentamos a presença de Deus. O cumprimento definitivo dessa promessa será na Nova Jerusalém, como diz o versículo 21, versículo 3, onde diz: eis a tenda de Deus com os homens. Ele, o próprio Deus, habitará com eles. Eles serão povo de Deus. Deus estará com eles.
Então, vamos recapitular. Ezequiel, ele tem a expectativa de um dia Deus habitar no meio do povo, nesse novo templo, nessa nova cidade. Quando Cristo vem, quando o Filho de Deus ele se torna ser humano, ele se encarna, Jesus de Nazaré, a palavra vai dizer que Jesus é o próprio Deus habitando em nosso meio. Porém, a plenitude dessa habitação de Deus na criação, ela acontecerá em novos céus e nova terra, na nova Jerusalém. Ok? Então, é importante a gente ter esse pano de fundo aí de Ezequiel para compreender aqui os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Então, vamos começar a explicação do texto. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua caneta, né? Vai colocando o seu boa noite aqui. Olha aí, a Roseli chegou aí, a Denise, né? Então, a Vilma. Então, vai colocando o seu boa noite aí, a Simone também. Então, vamos juntos estudar aí o capítulo 21, do versículo 9 ao versículo de número 21, não é verdade? Pois bem, começando aí pelos versículos 9 e 10, tá? Os versículos 9 e 10, eles nos apresentam a cidade da Nova Jerusalém. Eles recuperam os versículos iniciais do capítulo 17. Veja que os dois textos, isto é, tanto o capítulo 17 quanto o capítulo 21, eles começam se referindo aos anjos, ou a um anjo, dois anjos das 7 taças. As 7 taças foram aquelas 7 taças do juízo de Deus derramado sobre a terra lá no capítulo 16. Então as 7 taças foram derramadas por 7 anjos. No capítulo 17, um dos 7 anjos vem ao encontro de João para lhe mostrar a grande prostituta, a Babilônia. Aqui no capítulo 21, um dos 7 anjos, ou um dos anjos das 7 taças, vem ao encontro de João para mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. Lá, no 17, ele transporta João em espírito até o deserto, onde João vê aquela mulher prostituta sentada sobre uma besta. Aqui, ele é transportado até uma grande montanha para que ele visse a Nova Jerusalém. Como nós falamos ao estudar o capítulo 17, João estabelece uma antítese intencional entre a Babilônia e a Nova Jerusalém. Uma é a prostituta, outra é a noiva do Cordeiro. Uma é a realidade do mundo incrédulo, influenciada pelas forças malignas. Outra é aquela que vem dos céus, santificada por Deus, ataviada como noiva. Uma é adornada com joias preciosas, mas também traz o cálice cheio de abominações, impurezas de prostituições, bebe o sangue das testemunhas de Jesus. A outra é adornada com joias que fazem resplandecer a glória de Deus. Está vestida com linho puro, que são as obras de obediência ao Senhor. Uma é o orgulho dos reis da terra. Outra é a cidade santa, amada do Senhor. Podemos extrair aqui uma lição interessante, né? Veja, o mesmo anjo que deu a João a visão da Babilônia é o anjo que deu a visão da Jerusalém celestial. Temos aqui a percepção dos 2 objetivos do livro do Apocalipse. Ele tanto quer nos fazer interpretar a realidade do presente com as suas mentiras, ilusões malignas. Ou seja, tanto ele quer nos mostrar
e nos fazer entender o que é a Babilônia, esse sistema maligno que atua no mundo, quanto ele quer nos mostrar o futuro, onde devemos nos colocar a esperança, a nossa esperança. De modo que o Apocalipse não é ilusão. Tá? Isso é muito importante. O Apocalipse ele quer nos ensinar a compreender a realidade espiritual do presente, mas sem permitir que o presente nos preencha de tristeza. Veja, do ponto de vista do Evangelho, a realidade não pode superar a esperança. A esperança, ela precisa ser sempre maior, mais forte, mais poderosa do que a realidade. A Nova Jerusalém é maior, mais bela, melhor do que a Babilônia. A Nova Jerusalém suplantará a Babilônia. Aqui temos um paradigma do Evangelho, né? De um lado, devemos nos precaver na Babilônia, nos manter firmes. De outro lado, ou do outro lado, devemos encher o nosso coração com a esperança do Evangelho, olhando com firmeza para novos céus e nova terra. Bem, o texto pegou aí, acompanhou? Deu para você entender? Fez sentido para você? Continuando, o texto afirma que João foi transportado em espírito para uma grande e elevada montanha. O mesmo aconteceu com Ezequiel no capítulo 40, verso 2, lá do seu livro. O que indica que tanto a cidade e o templo, né, que Ezequiel viram são idênticas à cidade e templo que João está vendo. A ideia da Nova Jerusalém estar sobre um alto monte, ela é parte da linguagem do Antigo Testamento, que sempre via Jerusalém do futuro situada sobre um alto monte. Veja, por exemplo, Isaías capítulo 2, verso 2, abre aspas, diz assim: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então, nos últimos dias, é a profecia de Isaías, o monte do templo será estabelecido acima de todos os outros montes. A perspectiva do Antigo Testamento é que a Nova Jerusalém, ela ocuparia o monte mais alto da terra. O Apocalipse ele dá um passo a mais, para dizer que a própria terra será transformada. Então, teremos novos céus e nova terra. Ok? Versículo 11. Ponto-chave aí do versículo 11 é a aparência, tá? O esplendor da Nova Jerusalém. Esse esplendor ele está vinculado à glória de Deus, que será manifestada na Nova Jerusalém. Essa expressão glória de Deus é uma expressão difícil de definir. Tá? Podemos descrever glória de Deus como a manifestação visível, a manifestação sensível, né? A sensibilidade, a visibilidade do poder e da presença de Deus. A visibilidade ou a sensibilidade do poder e da presença de Deus são traduzidos como a manifestação da glória de Deus. Ao longo da Bíblia, essa visibilidade também está associada ao brilho e à luz. Observe, quando Moisés desce do Monte Sinai, em Êxodo 34, o seu rosto resplandecia a ponto dos israelitas pedirem para ele colocarem um véu. Essa luminosidade do rosto de Moisés era devido ao tempo que ele passou na presença de Deus em cima do monte. No momento da transfiguração de Jesus, lá, por exemplo, nos evangelhos, né, as roupas de Jesus
ficaram resplandecentes. Então a glória de Deus, ou a manifestação da glória de Deus, ela se traduz em termos de brilho, de luz, de luminosidade. Aqui no capítulo 21, essa luminosidade da glória estará representada nas pedras preciosas, coloridas, brilhantes. No capítulo 4:3, observe, há um ponto muito interessante. Porque lá no capítulo 4, verso 3, João, ele descreve a visão que ele tem do próprio Deus sentado no trono. E aí como é que ele descreve a visão de Deus sentado no trono? Por meio do recurso das pedras preciosas. Ele vai dizer assim, abre aspas, né? E esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, à pedra de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, no aspecto semelhante à esmeralda. Então veja, ele recorre ao jaspe, ao sardônio e à esmeralda para descrever a aparência da glória de Deus, que é o próprio Deus assentado sobre o trono. Então, note que João, ele está usando aqui o recurso da comparação. A gente já viu isso aqui várias vezes. Ele vai dizer que o esplendor da Nova Jerusalém é como a pedra preciosa tal e tal. Então, esse como aí indica que ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando o que ele está vendo, a realidade espiritual que ele está contemplando, a alguma coisa que no nosso mundo, no nosso universo, pode ser útil para nos fazer entender. A ênfase não está nas pedras, obviamente. A ênfase é o esplendor da glória, a manifestação esplendorosa da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus nesse novo mundo. Assim, profecias do Antigo Testamento estão se cumprindo nos novos céus e na nova terra, né? Veja você que em Isaías vai dizer assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor já nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas sobre ti resplandece o Senhor. A sua glória se vê sobre ti. Então, o texto fala da glória de Deus nascer. Então as trevas cobrem a terra, porém a glória do Senhor, ela já vai nascer sobre ti. Essa promessa de Deus através de Isaías, ela se cumpre onde? Quando Cristo nasce. Quando Cristo nasce, a glória de Deus começa a se manifestar aqui no mundo. Jesus é a glória de Deus, né? O texto de João vai dizer, vimos a sua glória. Olhar para Jesus é ver a glória de Deus. Porém, quando Jesus voltar, essa glória, ela será instalada em toda a criação. Toda a criação resplandecerá a glória de Deus. Zacarias 2,5 vai dizer, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então haverá um muro de fogo ao redor da cidade, que é o próprio Senhor, e no meio da cidade a glória de Deus se manifestará. Então, importante a gente fazer essa conexão das pedras preciosas aqui no texto com a glória de Deus por meio do recurso da luminosidade, né? As pedras preciosas são pedras que já na época chamavam a atenção pelo seu colorido, pelo seu brilho, especialmente quando polidas. Então é o recurso usado para destacar, ilustrar a visibilidade da glória de Deus. Depois a gente vai voltar a esse tema mais à frente. Então agora estamos aí no capítulo 21 do Apocalipse. Vamos aí para os versículos 12, 13 e 14.
Olha aí, tá com a gente aí, dona Clarice Balonecker. Um abração, dona Clarice. Que bom tê-la aqui. Deus abençoe. Um abração grande lá no Pastor Zerino, tá bom? Bem, Gilson também chegou aí, colocou seu boa noite. Você que for chegando aí, ó, coloca o seu boa noite pra gente poder depois identificar você no final e registrar a nossa gratidão. Bem, versículos 12, 13 e 14. Agora nós temos aí o texto falando da muralha, das portas e dos alicerces. Nesses versículos são descritos, né, a muralha que cerca a cidade. Toda ela, a cidade toda, né, ela é cercada por uma grande muralha, alta e espessa. Ela possui 12 portas e 12 alicerces. Essa noção, né, essa imagem de uma muralha cercando a cidade, ela tem a ver com o caráter inviolável, intransponível dela. Tá? Todas as grandes cidades da antiguidade eram protegidas por muralhas. Tá? Então, essa imagem, ela traduzia o sentimento de segurança. Segurança para todos aqueles que estão dentro da cidade. Então, uma cidade com uma muralha desse porte é uma cidade completamente segura. Assim, a gente vai lembrar que o texto que eu acabei de citar de Zacarias capítulo 2, Deus lhe promete ser um muro de fogo ao redor da cidade. Olha que imagem, né? Deus, ele vai construir um muro de fogo ao redor da cidade. Na mesma direção, Isaías 26, 1 e 2 vai dizer assim, observe, abre aspas para Isaías 26. Naquele dia, este cântico será entoado. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Então, para o leitor antigo, né, para os primeiros leitores do livro do Apocalipse, essa imagem da Nova Jerusalém cercada por muralhas dava a eles essa sensação de segurança. Agora, que o caráter dessa muralha é simbólico, vem do fato de que nessa altura já não existem inimigos para se proteger. Todo o mal, devemos lembrar, foi lançado no lago de fogo e enxofre ali no final do capítulo 20. Ao mesmo tempo, curiosamente, essa grande muralha possui 12 portas. 3 portas para cada direção. É algo que já vem lá da profecia de Ezequiel. Na visão de Ezequiel, a futura cidade de Jerusalém também teria 12 portas. A pergunta é, qual é o sentido dessas portas aqui? Naturalmente é simbólico. Não há ninguém para entrar por essas portas. O que está sendo ensinado é que a cidade ela está aberta e acessível à pessoa de todas as origens. Então, as direções aí representam os povos, os diferentes povos, como a gente já viu em outros lugares aqui no Apocalipse. A Nova Jerusalém, né, a salvação, o povo de Deus, ele é constituído de gente de toda tribo, povo, língua e nação. Ela não é a cidade apenas dos judeus, ela é a cidade daqueles que foram salvos pelo Cordeiro. Ok? As portas também trazem o nome das 12 tribos de Israel. Já os alicerces trazem inscritos os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Então veja que interessante, né? As portas, cada uma delas, são 12, trazem o nome das tribos de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento. Os alicerces trazem inscritos os nomes dos 12 apóstolos de Jesus, Novo Testamento. Isso nos leva ao número 24, 12 mais 12, que conforme já vimos aqui, é o número do povo de Deus, da totalidade do povo de Deus. Por isso lá no capítulo 4, 5, na visão celestial, existem 24 anciãos, que são seres celestiais que representam a totalidade do povo de Deus. A perspectiva do Apocalipse, né, ao recorrer a esses 12
nomes das tribos e aos 12 apóstolos é mostrar que o povo de Deus ele é único, formado pelos crentes do Antigo Testamento, representado nos 12 nomes das tribos, e pelos crentes a partir do Novo Testamento, representados pelos 12 apóstolos. Deus não tem dois povos. O Israel do Antigo Testamento e a Igreja do Novo Testamento são o mesmo povo de Deus, em momentos diferentes da história. Apenas isso. O fato dos apóstolos, ou dos nomes dos apóstolos, estarem nos alicerces, também pode simbolizar o fato de que a igreja ela foi constituída sob o fundamento dos apóstolos. Efésios capítulo 2, verso 19 e 20 vai dizer assim: portanto, vocês, cristãos, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Ok? Dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. O antigo credo de Niceno, né? Aprovado ali em 381, ele vai dizer assim: creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. A igreja de Cristo, a igreja cristã, ela é católica, o que significa que ela é universal. Ela não está restrita a nenhuma nação, a nenhum grupo étnico. É a igreja de Cristo para todos os povos. Que ela seja apostólica indica que ela está fundamentada no ensino dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos ele é insubstituível, fundamental, porque eles são as fiéis testemunhas de Jesus, da sua morte e ressurreição. Então nós só sabemos quem é Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou, por causa do testemunho dos apóstolos. Conhecemos Jesus por meio deles e através do que eles escreveram no Novo Testamento. Os apóstolos serem os fundamentos significa que a igreja está fundamentada nos escritos do Novo Testamento, que são os ensinamentos dos apóstolos. E o texto segue, versículos 15 a 17. Tá? Temos aí medidas. A ênfase desses versículos ela está nas medidas da cidade santa. Claro que tudo isso são símbolos, ok? Então, o ponto aqui não tem a ver com quantos metros a cidade vai ter, ou quantos quilômetros ela vai ter, porque isso pouco importa. Não são medidas literais, são simbólicas. Lá também em Ezequiel 40, o anjo fez uma medição da cidade santuário. Tá? A ideia de medição ela tem a ver com a ideia de segurança. A cidade ela possui limites estabelecidos por Deus. Veja que lá no capítulo 11, o templo de Deus foi medido juntamente com os que nele adoravam. E o átrio exterior foi deixado de fora. E aí a gente viu que o significado dessa ilustração é a realidade espiritual da igreja ao longo da história. O átrio interno do templo, que foi medido, ele indica a realidade espiritual da igreja diante do Senhor. É o nosso status espiritual, a nossa salvação garantida, oculta, escondida com o Senhor nos céus. Agora, o altar, né? Então esse é o altar no qual o sangue de Cristo foi derramado, onde a nossa salvação está diante do Senhor. Agora, o átrio externo, ele indicava a realidade física da igreja, que está exposta aos ataques do mundo e do inimigo. A grande notícia é que na Nova Jerusalém não existe mais átrio exterior. Não existe mais perseguição. A igreja desfruta da liberdade, da segurança,
da presença de Deus. Ok? Outro ponto interessante é que a cidade tem a forma de um cubo. A altura, a largura e o comprimento são iguais. Várias instituições do Antigo Testamento tinham forma quadrada. Tá? E o cubo era uma forma geométrica muito valorizada na antiguidade. O templo de Ezequiel era quadrado, o Santo dos Santos no templo de Salomão era quadrado, os altares no tabernáculo, o peitoral na roupa do sacerdote. Então, a gente pode ter essa ideia do quadrado a partir disso aí. O comprimento da cidade é dito que é de 12 mil estádios. O estádio era uma unidade de medida usada na antiguidade, inclusive no Império Romano. Existem variações, né? Os romanos não tinham uma unidade de medida padrão, digamos assim. Então, às vezes, alguns autores, especialistas, usavam o estádio com um tamanho, outros usavam com outro. Aproximadamente, poderíamos dizer que 12 mil estádios equivale aí a alguma coisa próxima a 9 mil quilômetros. Tá? A muralha, por sua vez, que mede aí 144 côvados, ela pode ter alguma coisa em torno de 66 metros de altura ou 66 metros de espessura. Imagine você. Do ponto de vista literal, o tamanho da cidade iria impressionar os leitores da época, tá? Que são os primeiros leitores planejados por João, porque a Nova Jerusalém seria muito maior do que as grandes cidades do passado. Porém, todavia, o ponto aqui é o simbolismo do número 12. Veja que 12 é o número do povo de Deus, já vimos isso. Por isso, 12 mil estádios. 12, o número do povo de Deus, vezes 1000, que é o número de uma grande multidão. Da mesma forma, a muralha, ela mede 144 côvados. 12 vezes 12. Temos aqui os 3 números relacionados ao povo de Deus lá no capítulo 7. Lembra? Os 144 mil selados. São aqueles que o próprio Deus lavou no sangue de Jesus, separou como cidadãos da Nova Jerusalém. Então, 144 mil é 12 vezes 12 vezes 1000. São esses 3 números que aparecem aqui, 144 e 12 mil. A mensagem é, simplesmente, essa cidade grandiosa, santa, que desce dos céus, ela é a cidade de todo o povo de Deus. É a morada de todos aqueles que creem no Senhor. Não importa a sua origem, não importa de onde ele vem. Que isso é simbólico, né? Aparece na expressão medida de homem, isto é, medida de anjo. É uma expressão aparentemente enigmática, né? Mas o significado é que é dada uma medida humana, porém seguida de uma interpretação espiritual. Medida de homem, isto é, medida de anjo. No capítulo 1, João ele foi apresentado às estrelas, que significavam anjos. Ele viu candeeiros, que simbolizavam igrejas. Então existe uma realidade humana, que é o que se vê. É a medida que está aí. 12 estádios, 144 côvados, as estrelas, os candeeiros. Então existe a medida de homem, a medida humana, mas existe a medida de Deus, a medida angelical, celestial, que é o significado espiritual dessa imagem. Ok? E aí, para a gente terminar, nós temos aí o capítulo, estamos no capítulo 21, não é verdade? Então agora nós vamos dos versículos 18 a 21 do texto. Capítulo 21, 18 a 21. Nessa sessão, a ênfase estará nos materiais que comporão a muralha, suas portas
e seus alicerces. Temos aqui, além do ouro, uma série de pedras preciosas, tá? Que vão aparecer aqui em diversos lugares desse texto. Observe que, aí nós vamos fazer alguns destaques. Primeiro, essas pedras preciosas, esse ouro, essas pérolas, né? As portas são feitas de pérolas. Tudo isso indica que aquela cidade será construída a partir daquilo que no nosso mundo é muito valioso. Tá? Então, João ele busca ilustrações, ele busca comparações. Então ele pega aquilo que para a gente hoje, no nosso mundo, é extremamente valioso, raro, para mostrar que lá em Novos Céus e Nova Terra, isso será comum, isso será corriqueiro, usado em coisas simples, como portas, muros e alicerces. Ou seja, é como se ele dissesse que a Nova Jerusalém será construída a partir daquilo que existe de melhor neste mundo, né, com o maior grau de riqueza e valor deste mundo. Tá? Em segundo lugar, como já vimos, essas pedras preciosas, elas estão relacionadas ao esplendor da glória de Deus, por causa do seu brilho, da sua luminosidade. Na Nova Jerusalém, tudo vai resplandecer a presença e o poder de Deus. Até mesmo os muros, as portas, os alicerces. Em terceiro lugar, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles usavam uma roupa que era uma roupa especial, usada apenas para quando eles fossem entrar no Santo dos Santos, que era o lugar onde a presença de Deus se manifestava, o lugar da glória de Deus. Então, quando o sacerdote ali adentrava, ele usava uma roupa que trazia nela, aqui na parte do peito, 12 pedras. Dessas 12 pedras, 8 aparecem aqui nessa parte do capítulo 21. Então, cada pedra da roupa, né, especial do sacerdote, cada uma das 12 pedras trazia o nome de uma tribo. Pois, qual é o símbolo? É que quando o sacerdote estava lá no Santo dos Santos, ele estava representando todo o povo. Então ele estava ali como representante das 12 tribos. O que isso tem a ver com o Apocalipse? Na Nova Jerusalém, a presença de Deus, ela não estará em lugares reservados. O santuário não será o santo dos santos dentro de um templo onde apenas alguns sacerdotes podem entrar, né, em períodos específicos do ano. Toda a cidade será morada de Deus. Toda a cidade. Toda a Nova Jerusalém refletirá a glória de Deus. E todos seremos sacerdotes, pois todos teremos acesso e desfrutaremos da presença do Senhor. Na verdade, aqui todos nós já somos sacerdotes, porque em Cristo temos livre acesso ao trono da graça de Deus nos céus. Lá, esse trono virá para ser instalado aqui na terra. Isso nos remete a gente a um texto que tem tudo a ver com essa passagem, que é o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim: vocês também estão sendo utilizados, isto é, já no presente, os cristãos, como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, veja que interessante, né? O texto está falando de uma cidade que é construída por pedras e, em um certo sentido, essas pedras apontam para o próprio povo de Deus, tá? Porque aí as metáforas elas se misturam. Se você vai lembrar, lá logo no início do capítulo 21,
A Nova Jerusalém, que desce dos céus, ela é descrita como noiva. Ora, quem é a noiva? A noiva é a igreja, é o povo de Deus. E aí, o que isso tem a ver com as pedras? Se nós somos as pedras espirituais, então quer dizer que a Nova Jerusalém será edificada, será constituída do povo de Deus. Então, essa realidade da presença de Deus em comunhão com o povo de Deus é a grande ênfase do capítulo, né? Então falamos aí sobre já 3 pontos, né? Ela será constituída ou construída por aquilo que nesse mundo é considerado valiosíssimo. Elas estão associadas à glória de Deus por causa do seu brilho. Isso tem a ver com a situação dos sacerdotes, das pedras que eles colocavam, que eles tinham nas suas roupas. 4º lugar, há um elemento de continuidade entre a velha terra, ou a antiga terra, e a nova terra, né? Os novos céus e nova terra não são criados a partir do zero, a partir do nada. A Nova Jerusalém é construída por meio de elementos minerais já existentes nesse mundo, nessa terra. O texto não fala de pedras espirituais, o texto não fala de pedras que vêm de um outro universo, pedras que caem do céu. O texto recorre a minerais que nós conhecemos. Esmeralda, pérolas, ouro, vidro. Ok? Então, assim, da mesma forma que Deus não vai criar novos seres humanos para os novos céus e nova terra, mas Ele vai nos transformar, Ele não vai criar novas pedras, novos minerais. Ele vai transformar a realidade física, né? Os minerais, os animais, os vegetais, toda a composição física desse universo, ela será transformada para a ser morada do próprio Criador. E aí a gente tem esse lado de aqui e lá, né? Porque aqui, essas pedras preciosas podem ser usadas inclusive para o adorno, o enfeite, a ostentação da Babilônia. Lá no capítulo 18, a prostituta Babilônia aparecerá com muitas pedras. Agora, em Novos Céus e Nova Terra, onde o mal já não existirá, as pedras, elas apenas servirão para refletir a glória de Deus. E em 5º lugar, existirá, né, nesse cenário do futuro, uma praça na Nova Jerusalém. É curioso que o capítulo 11 nos fala de uma praça, onde as 2 testemunhas, inclusive, são mortas, né? Ali no capítulo 11. Então, essa praça aqui é uma praça de ouro, ouro puro. Por quê? E aí o puro ele tem um papel, né? Porque mesmo o ouro, para ser habitação de Deus, ele precisa ser purificado. Então não basta ser ouro, não basta ser pedra preciosa, ele precisa ser espiritualmente purificado para habitar, para ser a habitação do Criador. E o texto também fala de um vidro transparente, que era transparente por quê? Para melhor refletir a glória de Deus. Bem, queridos, por hoje eu acho que é só, né? Eu achei até que a gente ia demorar mais tempo, mas graças a Deus aí terminamos um pouquinho mais cedo hoje. Então, fechamos aí o capítulo 21, essa segunda parte do 21. No próximo vídeo, na próxima segunda-feira, nós iremos concluir o capítulo 21 e, com a graça de Deus, a gente adentrar no capítulo de número 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse. Então, espero que você tenha aí entendido e sido abençoado por nossa explicação dessa noite. Vamos registrar aí a nossa
Gratidão. Você que foi chegando aí, que não colocou boa noite, coloque o seu boa noite aí, para a gente poder agora agradecer a sua presença. Então a Renatinha, a Andresa, sempre com a gente, Alain, Priscila, Graça, Simone, o Rogério, a Renata Capella, a Simone Machado, Roseli, Vilma, Denise, o Gildson, grande abraço, Gildson. A nossa irmã Dilza, olá, irmã Dilza, que bom tê-la aqui com a gente. A nossa querida irmã Clarice, um abração, um beijo, dona Clarice, muitas saudades. Gilson, lá de Itaboraí, fala Gilson. O Júnior César, grande Júnior, o Marcos Abreu, Luiz Ângelo, a Deusa chegou também com a gente aqui. Tudo bom, Deusa? Que bom tê-la aqui conosco. A Simone já está perguntando aqui. Simone Leal, né? Porque tem duas Simone. Tem a Simone Machado e a Simone Leal. Então, boa noite para as duas Simones. E a Leal está perguntando qual é o próximo livro. Olha aí. Isso aí é um mistério, hein? Então, vamos orar aí para que Deus nos direcione aí na continuidade dos nossos estudos, né? Ruas de Ouro e Mar de Cristal. Sempre me imaginei nesse cenário, diz a Roseli, né? Então essa ideia de Ruas de Ouro, né, é uma ideia simbólica, né? Porque aquilo que para a gente aqui é muito valorizado, né? O ouro, os metais, lá será apenas rua, né? É lugar onde a gente vai pisar. Tá? Então há uma inversão do que é valorizado. Esse é o ponto. Aí tem uma ideia de valor, né? De simbolismo. O Omar também chegou aí. Boa noite, Omar. Gente, Deus abençoe. Bom descanso a todos. Segunda-feiras a gente, se Deus quiser, continua, né? A Roseli já está botando aí para a gente seguir em Gênesis aí, quem sabe. Vamos orar, Roseli, vamos orar. Abração, queridos.